atire o seu pão sobre as águas. Eu queria olhar agora para o seu pão, porque para mim esse aspecto do versículo indica altruísmo, indica renúncia. Você atira o pão que é seu, você reparte o que você tem para 7 ou 8, olha o texto, atire o seu pão, foque nisso agora. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Ou seja, o princípio implícito nesse conselho é que os outros devem ser mais importantes para mim e para você do que o pão que está nas nossas mãos. E aí eu me lembro da nossa saída aqui. Eu me lembro quando nós terminamos uma reunião de terça-feira, e você estava indo para casa, e eu peguei carona com você, e você parou na frente do nosso apartamento, e nós já havíamos recebido o convite da igreja lá a Montserrat, e estávamos naquele tempo de oração, pedindo a direção do Senhor, mas eu e Martinha já estávamos praticamente convictos daquilo. Deus estava mudando a nossa história, porque o nosso alvo era ir para a África, e vocês tinham nos preparado para isso, e Deus mexe em tudo. E eu me lembro bem das suas palavras, quando você olhou para mim, dos raros momentos emocionais que eu vivi com você, e você passou o braço em mim e disse: filho, eu não gostaria que você fosse, mas você é servo do Senhor Jesus, e eu sinto que Deus está mandando vocês irem, e vocês só têm que obedecer. Nós vínhamos orando, e a nossa oração era que Deus pudesse ir sinalizando, e Ele tinha nos dado palavra, mas nós queríamos uma palavra de Deus, que Ele havia nos dado. Deus nos deu o dia 9 de janeiro de 2001, lá no nosso apartamento de joelhos. O Senhor falou conosco: é hora de ir, eu estou com vocês. Mas quando você trouxe aquela palavra ao meu coração, como nosso pastor, nosso líder, eu não entendi muito bem o que você estava fazendo, mas hoje eu quero te dizer que eu entendo. Depois de 18 anos, eu tenho toda a maturidade para dizer para você que você estava nos lançando sobre as águas. Você estava dizendo: vai. O seu pão, o seu líder, o seu liderado, vai. Queridos, o que o pão representa? Bom, no texto e no contexto, é muito interessante, porque uma das possíveis interpretações aqui sobre o atirar o pão sobre as águas seria uma referência ao hábito dos hebreus lançarem o trigo nos rios na época da enchente, da cheia. Então eles lançavam, e eles esperavam que quando os rios se abaixassem, aquele trigo pudesse brotar, surgir e nascer. Então nós sabemos que o autor está falando mesmo sobre o pão, sobre o próprio alimento, a comida, o suprimento. Mas o pão pode ser uma pessoa. O pão pode ser um filho, uma filha que você vai lançar. O pão pode ser um conselho. O pão pode ser uma orientação. Pode ser um tempo dedicado ao seu filho, a um jovem pastor, a um jovem aprendiz. O pão pode ser o seu conhecimento repartido. O pão pode ser a sua amizade para alguém. O pão pode ser uma palavra de sabedoria. Pode ser uma oração. Pode ser uma oferta financeira. O pão pode ser um serviço generoso. Lança o seu pão. Indica que o pão é seu, não é de ninguém. É altruísmo, é renúncia. Você entrega. Você reparte. Você multiplica, você atira na direção do outro, por amor ao outro e ao reino de Deus, assim como Deus atirou Jesus a esse mundo por amor a nós. É o mesmo princípio. Para mim isso é o que o Pascoal e a Cleuzinha fazem e fizeram ao longo desses 30 anos, nesta igreja, pelo Brasil e ao redor do mundo. Vocês decidiram sim, vocês decidiram repartir o pão que está nas mãos de vocês, vocês lançaram sobre as águas. Deixa eu ver aqui quantos pastores já serviram e foram abençoados por essa igreja que hoje estão aqui. Levanta a mão, olha aí, glória a Deus.
Tudo aquilo que eu falei na minha introdução tem a ver com o que vocês lançaram sobre nós. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O conselho é repartir com o máximo de pessoas. Ele está dizendo, pega o que você tem nas mãos. Igreja, faz assim com a sua mão. Faz assim, junta as suas mãos. O que você tem nas mãos? O conselho é reparte isso, atira sobre as águas. É um pão, atira. É mais, reparte com 7 ou 8, pois você não sabe que desgraça vai cair. O conselho do autor é atire logo. Não perca tempo, você não sabe do amanhã. Então não ajuntemos. Então não retenhamos. Então não acumulemos. Vamos repartir com o máximo de pessoas. Pascoal e Cleuzinho, vocês são para nós esse tipo de gente. Eu olho para os filhos de vocês, para o Michel, para a Kelinha, para os filhos espirituais, para os pastores, para a liderança pastoral desta igreja. Deixa eu dar um testemunho de longe para vocês, da nossa perspectiva. A liderança pastoral desta igreja, ela não é só desta igreja, ela é do Brasil. E incrivelmente você falou isso e está anotado aqui. Porque de longe a gente percebe que o seu coração e da Cleuzinha nunca liderou para vocês. A propósito, a liderança dessa igreja tem essa visão, porque concedeu que o pastor Pascoal fosse pastor e presidente da Convenção Batista Brasileira, servindo a nossa convenção por anos. Mais do que isso, essa igreja nunca serviu para si mesmo, nunca viveu para si. Ela sempre repartiu com Curitiba, com o Brasil e com o mundo. E eu creio que esta é uma das razões porque esta igreja, querida igreja, primeira igreja batista Curitiba, ela é tão abençoada, porque ela não retém, ela multiplica. E aí, queridos, vamos olhar para a natureza de Deus? A natureza de Deus foi repartir. Repartir o que Ele tinha de mais precioso, Jesus. É isso. Lança o pão, o seu pão, guarde isso, é um ato de renúncia. Deus abriu mão do seu filho por amor a nós. Recentemente a gente recebeu o Michelzinho lá na nossa igreja para repartir conosco, né? Aí o nosso pastor foi lá para Guatemala, o nosso pastor jovens, e aí ele está lá e volta de lá compartilhando o que Deus estava repartindo na Guatemala a partir do Michelzinho, pastor de vocês. É isso. É uma igreja para o reino. Então vamos lá. Atirar o seu pão sobre as águas é então uma atitude de fé, porque você fica sem nada nas mãos. É uma atitude de altruísmo e renúncia, porque é o seu pão que você atira. Mas é uma atitude de dependência, onde você sai do controle. Olha o texto, atire o seu pão. Eu quero olhar para o final dessa parte, diz, sobre o que, queridos? Sobre as águas. Então imagine agora o seu pão sendo lançado sobre as águas. Para mim indica que é algo que você não espera mais de volta. Você lançou o seu pão sobre as águas. É uma ação que indica total entrega. Você não possui mais o controle sobre aquilo que estava nas suas mãos. Você não tem noção de onde esse pão vai parar. E aí, seja uma pessoa, seja um conselho, seja um abraço, seja uma palavra de sabedoria. Domingo passado eu abracei um jovem que estava passando, o nosso líder de juniores, um dos nossos líderes juniores. E é incrível ver aquele jovem, como ele ama essa faixa etária dos 9 aos 12 anos. E eu chamei, falei para ele do que eu estava percebendo do ministério dele, o elogiei, eu abracei, agradeci ao amor dele pelo Senhor e por aquelas crianças, e percebi o fruto já do ministério dele, Marcos o nome dele, naquelas crianças daquela faixa etária. E aí ele olhou para mim e disse assim: Técio,
Mas você sabe como nasceu essa paixão no meu coração? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Foi quando eu tinha 13 anos. Um pastor da PIB de Curitiba chamado Ricardo Lebedenko, meu cunhado. Ele veio pregar num retiro aqui em Ijuí, nessa região ali de Ijuí. Eu tinha 13 anos. E ele pregou com uma paixão para nós de uma maneira tão profunda. E ele me citou, Ricardo, meu cunhado está aqui, Ricardo. Ele nem sabia que eu ia falar isso dele. E é para a glória de Deus. Ele me falou a frase da tua mensagem que transformou a vida dele com 13 anos. Agora imagina, hoje ele está com quase 30 anos, alguma coisa mais ou menos, casado, tendo o primeiro filho, investindo nos nossos juniores. Ou seja, nós não temos noção quando a gente lança o pão, quando a gente atira o pão, onde esse pão vai parar, nós não sabemos. Pascoal e Cleuzinha, vocês investiram na vida de tanta gente. Lança o teu pão sobre as águas, você não sabe se ele vai ser útil ou destruído na jornada. E isso é lindo, porque indica que ele, ou seja, eu que lanço, você que lança, estará a partir de então fora do controle daquele pão. Toda vez que eu leio esse texto ainda me vem à mente o alcance dessa ação. Porque esse pão lançado sobre as águas, e aí você imagina um rio, não é que ele vai desembocar aonde? Aonde, gente? No mar. E aí esse mar, gente, presta atenção, nós não temos noção. Alcança lugares distantes e inimagináveis. Incrível. Incrível. O princípio aqui então é o quê? Atira com fé, obediência, atiramos o nosso pão no ato de renúncia e altruísmo, atiramos sobre as águas, saímos do controle e entregamos a Deus. Falando no aspecto então da liderança formada, vamos olhar nessa perspectiva para esta igreja, para você, Pascoal, e para a Cleuzinha. Quantos homens e mulheres foram amados por vocês, cuidados por vocês, orientados por vocês, modelados por vocês, que Deus colocou em suas mãos e que depois de um tempo vocês lançaram sobre as águas. Hoje eles estão espalhados ao redor do mundo. Não é do Brasil, é do mundo, sendo uma bênção. E vocês jamais terão noção do alcance onde eles chegaram ou chegarão, quantas pessoas influenciaram ou vão influenciar o que Deus está fazendo por meio de cada um deles na história. E aí eu fiquei pensando na nossa igreja, em Mina Martinha. Nós chegamos em Bom de Serra, eram 90 pessoas. O ano passado chegamos a 2.036 pessoas. Nós fizemos um enxuga, porque a gente não quer número, fizemos um enxuga. E aí estamos lá nesse trabalho tremendo de reorganizar a nossa membresia. Mas a nossa igreja hoje abençoa o reino em Porto Alegre. Está plantando igreja em torno de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Nossa igreja hoje está no Brasil. Nossa igreja hoje está estendendo as mãos para a África, para o Camboja, para a Tailândia, para Cuba, para a China, para a Índia, para os Estados Unidos. Eu fico pensando, e eu estava meditando nisso. Vamos multiplicar isso então na vida de cada homem de Deus que Deus já enviou desse lugar. O que Deus está fazendo ao redor do mundo? Porque vocês decidiram lançar sobre as águas o pão. É por isso. Eu lembro-me com 24 anos de idade, e você me chamou e falou assim: Pastor Técio, eu quero que você... Pastor Técio não, quero um guri. Era Técio, vem cá. Você e Martinho, eu quero que vocês vão substituir a minha e a Cleusa numa célula que acontece aqui, tal lugar. E nós fomos para aquela célula em obediência. E fomos muito acolhidos naquela célula, muito amados naquela célula. Mas eu quero confessar uma coisa. Eu estou até vendo que tem gente aqui naquela célula que está sentado bem na minha frente. Romanós está aqui. Naquele tempo, presidente da Prosdóximo e tudo mais. Imagina, eu tinha 24 anos, a Martinha tinha 18.
Chegamos lá e encontramos vocês e alguns outros, presidentes não sei de que, de lá. E nós, meninos, abrindo a Bíblia para tentar estudar e repartir a palavra. Eu confesso que eu saía de lá e eu falava para a Martinha assim: meu Deus do céu, o Pascoal está doido. Foi meu... E nós ficamos lá substituindo você por algum tempo. Por muitos anos eu não entendi aquilo. Eu não entendia. Mas, amados, 15 anos depois, presta atenção, 15 anos depois, eu e Martinha estamos na nossa sala de casa, com o prefeito de Porto Alegre, orientando e orando por aquele homem. E o Espírito me lembra daquela cena. Ele diz: quando eu te levei naquele lugar com a Marta, naquele tempo, naquelas autoridades na cidade, com homens de negócio, com pessoas, eu estava preparando você para esse tempo. E você imagina o prefeito da nossa cidade, depois indo na nossa igreja, e orando e entregando as chaves da cidade, de joelhos, a gente orando por ele. A gente não entende a dimensão e o alcance, porque a nossa mente não alcança. Mas o texto diz, olha o próprio texto, Eclesiastes 11:5, diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também você não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso eu creio, Pascoal e Cleusa, que cada ação de vocês dois, ao longo desses 30 anos, sobre a vida de cada membro que abriu o coração de forma, seja pessoal ou impessoal, vai atingir pessoas e lugares que nós não podemos dimensionar.